redes sociais nas últimas edições. O tribunal também decidiu que o disparo de notícias falsas em massa pelas redes sociais durante as eleições será considerado abuso de poder hegemônico da propaganda. A votação do ano de 7,3% delas não havia provas suficientes para determinar que a Carta Constitucional Mourão realizou o disparo de mensagens em massa nas eleições de 2018. O relatório da terça-feira, embora com os movimentos do perfil do WhatsApp para atacar adversários, não é possível comprovar que os disparos em massa desequilibraram a disputa. O julgamento foi concluído hoje. O TSE também definiu que o uso de aplicativos de mensagens instantâneas para realizar disparos em massa, principalmente da fake news, diretamente por um candidato para via oficial, será considerado abuso de poder econômico e indevido controle de comunicação social nas eleições do ano que vem. O ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o tribunal durante o processo eleitoral de 2022, afirmou que vai mandar prender quem descumprir a lei. Justiça eleitoral não é tola. Nós podemos absorver aqui por falta de provas, mas nós sabemos o que ocorreu. O mais importante. Agora, gente, a gente vai começar o programa, né? Vamos colocar. Tails, a raposa mais inteligente de dois rabos que existe nos jogos, tem uma história complexa, com bullying, sofrimento e também uma volta por cima. E é sobre ele que eu vou falar agora. Pois é, gente, muitas pessoas conhecem o Tails e a SEGA mesmo já colocou várias origens diferentes pra ele. Só pra você ter uma ideia, ele foi feito pela SEGA da América, que estava desenvolvendo o Sonic 2, e meio que teve um concurso interno para decidir, desenharem ideias de novos projetos e parceiros pro Sonic. E um desses projetos era uma tartaruga robô. Não pode ser. O Sonic teria uma amizade com uma tartaruga robô e o jogo usaria mecânicas com esse robô mudando um pouco de forma para ajudar o Sonic a passar por vários lugares, espinhos, o que for. Isso foi revelado há pouco tempo atrás e, putz, é muito insano pensar que o Tails era pra ter sido uma tartaruga robô. Essa tartaruga acabou sendo usada como um bad nick no jogo, mas ficou só por isso mesmo. O primeiro jogo que o Tails acabou aparecendo é o Sonic 2 do Mega Drive e a história de origem do Tails nesse jogo é muito mista. Uma delas é dito pelo manual americano, e isso foi até divulgado em muitas revistas no Brasil, é que o Tails teria visto o Sonic apresentando um espetáculo usando o Spin Dash e o Tails imitaria ele. Só que iria acabar seguindo o Sonic logo em seguida, porque os animaizinhos estariam sendo sequestrados pelo Eggman de novo, sendo colocado dentro de cápsulas de animais e bad nicks também. Ok, essa é uma das versões da história. Outra é que o Sonic acabou passando pelo Tails, sabe, correndo, e o Tails acabou indo atrás do Sonic para acabar ajudando ele. Isso meio que foi adaptado várias vezes, aparece uma cena dessa no Sonic X e também no Sonic Adventure, ou seja, é esse primeiro contato mesmo. O Tails achou o Sonic super legal e foi atrás dele, tanto que uma das versões que particularmente acho mais plausível de acreditar e levar mais a sério é a versão Sonic X, tanto que o Tails acaba consertando e mexendo no Tornado, que é um avião não do Tails, que muita gente acredita que o Tornado seja do Tails, mas não, ele é um avião do Sonic. Tem até o nome dele escrito lá, mas o Tails acaba entrando no papel de piloto, já que ele é um inventor mecânico, ele que trabalha com essas partes de criação e manutenção. Espero que não se zangue por eu ter mexido no motor pra deixá-lo mais rápido. Eu gostei do que você fez com a cor também. Que demais! Cara, as habilidades do Tails sempre mudaram em vários jogos. O que temos sendo usado na história é a inteligência dele. Só que quando você considera o Tails dentro dos jogos, ele mudou muito. A aparência mesmo já teve uma mudança do clássico pro moderno. No primeiro jogo, quando você joga no Mega Drive, o Tails era limitado. Ele é apenas uma outra skin pro Sonic, um pouquinho mais baixo, e ele não tem um poder de voo. Ele só aparecia voando nesse jogo quando o Tails, sabe, ficava pra trás e o Sonic corria muito na frente. Ele sempre acabava voando, sabe, pra poder se recuperar. E a animação dele de correr, na verdade, ele usa o voo mesmo, em direção à frente, pra poder acompanhar o Sonic em alta velocidade. Esse é o principal diferencial dele, e ele colocou esse elemento multiplayer na história. Tails em si, cara, é engraçado que o nome dele nem é Tails, né? Tails é um apelido. Porque, bom, o nome dele é Miles per Hour, que do inglês seria milhas por hora, para fazer uma analogia ao termo de velocidade. E ele acabou só ganhando destaque de verdade quando surgiu o Sonic 3. Só pra você ver, o Sonic 3 e Knuckles foi quando você podia usar o Tails para poder voar, e ainda ele virava, pro segundo jogador que controlava o Tails, um poder de voo pro Sonic ficar voando, porque ele simplesmente voava e ficou famoso pelo fato do Sonic sempre ser carregado pelo Tails em áreas que ele não conseguiria pular sozinho. Só que o Tails,
ao contrário de vários personagens da série Sonic, ele também ganhou um jogo próprio. Na verdade, 2. Um deles é o Tails Scout Patrol, que é um controle diferente pro Tails nesse jogo. Ele só voa. Eu consigo voar! Andando pra direita o tempo inteiro. Esse jogo é tão inovador como vários jogos de celulares que tem hoje em dia. Ele foi exclusivo pra Game Gear e só saiu no Japão. Ele só chegou na América por venda de Virtual Console, teve aí pro Nintendo 3DS. Esse jogo é estranho porque o Tails tá sozinho e ele usa um anel pra poder atacar vários oponentes nesse cenário que anda automático. E ele enfrenta uma bruxa nesse jogo, que aliás seria tipo o mais próximo de um outro humano no mundo do Sonic. Beleza. Só que ele tem um jogo muito melhor, que é o Tails Adventure. Ou seja, até o Tails teve um jogo Sonic Adventure antes, né? Ele teve um jogo Adventure Pro, que era uma espécie de Metroid mais ou menos aberto, que você controlava o Tails e ele não tinha o poder de pulo, mas ele usava várias das suas invenções. Foi desse jogo que a ideia do Tails ser super inteligente e inventor surgiu, porque ele constrói submarino, ele constrói helicóptero, ele constrói robô, enfim, ele usa uma enorme quantidade de bombas para poder conseguir, sabe, criar novas armas com novos materiais que ele usa nesse jogo. É sério, esse jogo aqui é muito bom, ele é lento pra caramba, porque ele não é um jogo do Sonic, mas assim, ele tem uma pegada mais única, e particularmente eu gostaria de ver mais jogos assim. Já que a SEGA tá licenciando seus personagens e mascotes e marcas pra fazer vários jogos indies, bem que ela podia, sabe, licenciar um remake dele. Pô, até o Alex Kidd tá ganhando remake, cara. Então por que um Tails Adventure não? Esse jogo é legal, é diferente mesmo pra quem gosta de jogos de plataforma, ele é uma experiência nova, mas ele é muito fora da curva pros jogos padrões de Sonic. Mesmo assim é legal. Ele tem uma pegada RPG, você tem barra de vida, os anéis aqui são tipo um HP pro Tails. Então, cara, vale muito a pena ter essa experiência se você não jogou. Tá pegando fogo, bicho! A evolução do Tails na maioria dos jogos não melhoram, cara, todo o seu background de história. Ele sempre é apresentado como um garotinho mais frágil, sabe? Tanto que ele precisa da proteção do Sonic o tempo inteiro. A maioria das aventuras que ele aparece é sempre seguindo o Sonic. Só pra você ver, isso aconteceu até mesmo no Sonic Adventure original, já que quando você conhece o Tails na história, ele tá caindo de avião. E é daí que surgiu a famosa frase "You're gonna crash". Watch out, you're gonna crash. O Tails no Sonic Adventure, ele tem uma jogabilidade parecida com o Tails no Sonic R, que é basicamente correr e voar. Só que aqui, eles colocaram não só um controle muito melhor pro Tails, mas ele também tinha fases com um desafio diferente. Pra não ficar repetido igual o Sonic, eles colocaram como se fosse uma corrida contra o Sonic. Porque senão, se fosse a mesma coisa, se fosse só de passar de fase, as fases seriam realmente iguais da do Sonic original. Então, como a SEGA queria criar várias mecânicas diferentes de gameplay, ele ficou com os trechos mais focados em corrida. O legal do Sonic Adventure é que você tem um desenvolvimento do Tails em personalidade. Ele começa como uma figura muito frágil e ele acaba sendo responsável por salvar, cara, toda a Station Square. É só lembrar que no final do Sonic Adventure, quando você joga a história com o Tails, ele se separa do Sonic. E como o Dr. Eggman já tinha sido derrotado pelo Sonic, ele resolve fazer uma tentativa louca de explodir a cidade com um míssil bomba, e o Tails é o único que pode acabar desativando ele. Teoria minha, não é confirmado, mas a impressão que eu tive é que o Dr. Eggman tava praticamente, se suicidando no jogo, porque ele tava do lado do explosivo que iria detonar a cidade. Tails fica lá tentando ter coragem pra poder, resolver uma treta dessa sozinho, e ele tem uma luta final exclusiva contra o Dr. Eggman. E no final, ele até acredita em si mesmo e consegue derrotar ele. Sim, cara, é porque o Tails ainda não acredita, ele fica se auto-sabotando. E isso ficou bem claro nesse jogo e ele acaba salvando o mundo, salvando a cidade de Station Square nesse jogo. No Sonic Adventure 2 ele volta, só que com uma jogabilidade diferente. Ele parece mais o robô Gamma, o senhor robô do Sonic Adventure, porque ele tá com um tornado modificado como uma arma de guerra e tem toda aquela treta política que a galera acha que o Sonic é um ladrão, queria roubar das esmeraldas do caos. Esse aí é o Sonic? Só que no caso, quem tá fugindo da polícia era o Shadow, e o Sonic, por ser parecido, já que todo mundo acha que o Shadow é igual ao Sonic, acaba levando o Sonic preso. O Tails vai lá salvar o Sonic da ilha prisão. Cara, essa jogabilidade com o Tails é diferente. Ele tá literalmente usando todo o maquinário. Ele mostra um pouco dessa personalidade. Ele não ficou muito apático como um personagem medroso. Literalmente, ele se enfurece contra o Dr. Eggman na cena em que o Dr. Eggman aparentemente acredita ter matado o Sonic. Jogar com ele aqui nesse jogo era bem diferente, porque é um jogo
de tiro, basicamente é isso. Você fica mirando, fica limitado ao controle do Tornado Tanque, e é só isso. Só que eu tenho que lembrar que essa era de Adventure foi que o Tails ficou moderno, e ele ainda conseguiu ganhar uma nova habilidade que foi adaptada em vários jogos 2D, que é a Rabada Lendária. Isso acabou entrando no Sonic Advance, toda a trilogia tem isso, quando o Tails tem o poder de voar, ele também pode usar a rabada pra atacar. Isso é uma habilidade que, assim, no primeiro jogo é muito mais útil do que os outros, porque o resto você sempre sai correndo em alta velocidade, mas é uma habilidade que resolveram colocar aqui. O Tails, no padrão, sempre é um personagemzinho que você corre em 2D e nunca vai, sabe, ter uma grande evolução com toda a sua saga. O legal é que o Tails, cara, ele tem muito mais desenvolvimento nos quadrinhos, coisa que não tem muita ligação com os jogos, mas como eu tô focando muito mais nos jogos aqui, eu não vou entrar nesses detalhes dos quadrinhos não, porque eu quero fazer um vídeo só pra isso, porque são várias sagas diferentes e Tails diferentes também. O Tails, cara, quando ele entra no Sonic Battle, ele tá naquele estereótipo de inventor, tanto que colocaram uma casa do Tails, né, o laboratório dele, como uma casa com o formato da cabeça dele. Tem um ego muito inflado, tanto que ele deixou a casa com a cara dele, literalmente. E ele é inventor, tanto que é ele que consegue consertar o Emerald que aparece na história. E tem toda uma treta com isso. Quem jogou Sonic Battle sabe, né, que a história, na verdade, é a história do Emerald em si, porque ele passa um dia com vários personagens diferentes e esses personagens acabam lhe dando pedaços de esmeraldas do caos pra ele absorver. Tanto que o Tails tá lá, com um parceiro do Sonic em todos os jogos. Sonic Heroes foi a mesma coisa, ele foi responsável pelo poder de voo, já que esse aqui é o único jogo do Sonic que tem uma barra de voo pro Tails pra saber o quanto ele consegue ficar no alto antes de cair. Ele volta no jogo do Sonic Preto, que é o Shadow. Ele fica lá com um personagem secundário. O Shadow em si é um jogo que traz vários personagens parceiros em fases específicas, tanto dos heróis e vilões, enfim, isso. O jogo do Shadow é muito bom porque você tem essa possibilidade, mas você só consegue jogar com o Shadow. Ele tá lá pra poder fazer as missões, sabe, no modo Hero. Agora, quando você lembra do Sonic 2006, é bom lembrar que o Tails estava jogável lá. Tem muito personagem que ninguém lembra, né? Porque todo mundo lembra da campanha do Sonic, Silver e Shadow, mas ele tem jogabilidade lá no meio da campanha, principalmente do Sonic. Tails aqui tem a habilidade de voar, como você já sabe, só que ele também ganhou uma habilidade nova, que é lançar uns anéis bomba. Legal, isso é uma habilidade útil pra caraca, mas é como o Sonic 2006, ele tem uns problemas de bug e a jogabilidade com o Tails é travada. Na verdade, todos os personagens secundários ficaram meio ruins nesse jogo. Bom, essa habilidade ficou pra trás, infelizmente. E eu vou te falar, é uma pena, cara, que depois disso não teve muitos jogos que você pudesse usar o Tails de verdade. É só lembrar, por exemplo, do Sonic Rivals, que ele entra no Rivals 2. O especial dele é voar, mas o Sonic Rivals é tipo um Mario Kart misturado com Sonic pra sair correndo, porque é um jogo focado em corrida. No Sonic Riders, ele é só mais um personagem jogável com poderes de voo. O diferencial da classe dele é essa, que é toda uma classe de personagens que podem pegar uns painéis turbo, só que no céu, e isso é um bom atalho pra eles. E na timeline principal, o Tails só entrou mesmo para ser um daqueles personagens de apoio para desenvolver a história do Sonic. É só lembrar o que aconteceu, por exemplo, no Sonic Unleashed, que ele apareceu sendo um cara que estava em perigo, enfrentando as criaturas de Dark Gaia. Ou, por exemplo, quando ele apareceu lá no Sonic Colors, que ele estava também investigando, sendo inventor, aquele estereótipo de gênio que sabe desvendar tudo. É isso que ele acaba fazendo tanto nesse jogo, como também no Sonic Geração, que aliás é maravilhoso o Sonic Geração, porque coloca um Tails clássico e, cara, é os dois Tails lá conversando um com o outro, fazendo referência e ideias pra tudo quanto é lado. Mas depois disso é só isso, cara. O Tails, ele hoje, bom, pelo menos se você for olhar bem, existe uma categoria, né, que falam pras animações, que é a flandernização, que é quando você tem um estereótipo pra definir um personagem só. O Tails até o Sonic Adventure, ele se desenvolvia pra caraca, mas depois disso, ele só virou aquele parceiro do Sonic que acaba entrando apenas como um personagemzinho, vai, tipo, fazer piadas de tecnologia ou entrar em perigo. É só lembrar o que aconteceu no Sonic Lost World. Ele fala que criou, literalmente, uma televisão usando micro-ondas e antena parabólica. É um negócio bem assim. E o Sonic Forces, bom, você sabe, ele virou medroso por causa dessa cena. Whoa! Chaos! Sonic, help me! Agora, a única
coisa que eu quero esperar, de verdade, é ver o Tails no segundo filme do Sonic, né? Porque ele tava lá naquela cena maravilhosa e pós-crédito. E também, cara, com a sua grande volta no Sonic Colors, mas como um item. Porque até a hora da gravação desse vídeo, eu acreditei de verdade que o Tails seria jogável no Sonic 3D e seria nesse remaster do Sonic Colors Ultimate. Só que a SEGA já confirmou, ele não é jogável. Ele só é um item que vai salvar o Sonic quando cai do buraco com o voo. Ou seja, ele voltou aquele estereótipo de ajudante outra vez. Enfim, o Tails, cara, ele evoluiu pra caramba. Ele é o personagem de apoio pra desenvolver as histórias. É tipo um Robin pro Batman. Senão o Batman não teria com quem conversar, sabe? O Sonic passaria o jogo inteiro correndo e não conversaria com ninguém. O Tails tá lá pra poder desenvolver tudo isso. E é maravilhoso porque a gente sabe que ele sempre acaba voltando. E, cara, qualquer jogo do Sonic hoje em dia é certo que o Tails esteja lá. Senão o Sonic tá sozinho na trama. O Tails é o parceirão, cara. Mas me fala aí, você acha que o Tails deveria ser... Mas me diz aí, o Tails, cara, precisa voltar a ter a sua super transformação. Pelo menos a SEGA lembrou de colocar isso dentro do Sonic Mania, né? Pena que o Super Tails do Sonic Mania não é o Super Tails que a gente viu lá no Sonic 3 Knuckles, porque ele só entra nesse combo mesmo quando as duas fitas estão conectadas ou o jogo completo. O Tails, cara, ficava voando e tinha os flicks dourados pra dar dano em todo mundo. Isso é maravilhoso. Me diz aí, você gosta do Tails ou prefere um outro personagem do Sonic? Quero conversar com vocês aqui nos comentários, beleza? Então é isso. Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui! E até o próximo vídeo!